Se as abelhas desaparecessem da Terra hoje, a humanidade teria no máximo 4 anos de existência. Isso pode parecer exagero, mas prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai virar sua cabeça. Estamos falando de criaturas com menos de 2 centímetros que desafiam a lógica da física, dominam a arte da comunicação, moldam a vida na Terra e escondem segredos tão profundos que nem a ciência conseguiu desvendar por completo. Elas dançam para falar, constroem estruturas mais perfeitas que qualquer engenheiro humano, controlam ecossistemas inteiros e mesmo assim são invisíveis aos nossos olhos no dia a dia. Hoje você vai conhecer a vida secreta das abelhas e entender por que esses pequenos insetos são, na verdade, engenheiros geniais e os guardiões silenciosos do nosso futuro. Prepare-se para enxergar as abelhas como você nunca viu antes. Neste vídeo, você vai mergulhar dentro de uma colmeia para descobrir como funciona essa sociedade complexa e matemática, entender como uma simples dança pode salvar um enxame inteiro e desvendar o mistério por trás do voo das abelhas, que por muito tempo foi considerado impossível pela própria ciência. Vai ver como elas não só produzem mel, mas são responsáveis pela maior parte da comida que chega ao seu prato. E ainda vai entender o risco real que enfrentamos caso essas pequenas criaturas desapareçam. Ao final, você terá não só uma nova admiração por elas, mas também um senso de urgência. Porque sim, as abelhas estão sumindo, e o que está por trás disso pode te chocar. Então se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque aqui você descobre o que ninguém te conta sobre o mundo invisível ao nosso redor. E o próximo vídeo pode ser ainda mais surpreendente do que esse. Vamos começar pelo coração da operação. A colmeia. Se você acha que abelhas apenas voam por aí em busca de flores, prepare-se para descobrir um sistema de organização tão preciso que faria qualquer empresa multinacional parecer amadora. Dentro de uma colmeia, tudo funciona como uma máquina sincronizada. Cada abelha tem uma função específica. Operárias cuidam da limpeza, da alimentação das larvas, da produção de cera e até da segurança do local. Zangões têm um único papel: fecundar a rainha, e depois são descartados. E a rainha? Ela é tratada como uma deusa viva, posta ovos dia e noite e mantém a harmonia química da colônia com feromônios especiais. A estrutura dos favos, hexagonal, não é apenas bonita. É a forma mais eficiente para armazenar o máximo de mel com o mínimo de cera. Isso é matemática pura, e as abelhas descobriram isso muito antes dos humanos. Elas são literalmente engenheiras naturais. Mas como essas engenheiras se comunicam entre si para manter tudo funcionando com precisão? A resposta é uma das descobertas mais fascinantes da biologia: a dança das abelhas. Quando uma abelha encontra uma fonte rica de néctar, ela retorna à colmeia e realiza uma dança específica, em formato de 8, que transmite informações detalhadas sobre a direção e a distância da florada em relação ao Sol. É como se ela estivesse dando coordenadas de GPS usando o corpo. E mais, elas também se comunicam por meio de feromônios, liberando sinais químicos que podem acalmar, alertar ou até manipular o comportamento das outras abelhas. E como se não bastasse, algumas espécies ainda usam vibrações específicas das asas para emitir alertas sonoros quando há perigo. É um sistema de comunicação múltipla, eficiente e evoluído. E está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, todos os dias. Agora segura essa. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o voo das abelhas era, literalmente, impossível. Segundo os cálculos aerodinâmicos tradicionais, suas asas pequenas em comparação ao corpo não deveriam ser capazes de sustentá-las no ar. Mas elas voam. E não só voam, fazem isso com precisão, agilidade e estabilidade, mesmo em condições adversas. Então, o que está acontecendo? A resposta está no movimento das asas.
Em vez de simplesmente baterem para cima e para baixo, como a maioria dos insetos, as abelhas movimentam suas asas em padrões complexos de rotação e torção, criando microvórtices que aumentam a força de sustentação. Ou seja, elas não quebram as leis da física, elas usam a física de um jeito que a gente ainda está tentando entender. É como se tivessem um superpoder natural de engenharia de voo embutido no DNA. Mas o impacto das abelhas vai muito além das colmeias e do mel que você passa no pão. Elas são as principais responsáveis pela polinização de mais de 75% dos alimentos que consumimos diariamente. Isso inclui frutas, legumes, grãos e até o café que você toma todas as manhãs. Quando uma abelha pousa em uma flor, ela coleta néctar e pólen. Ao visitar a próxima flor, parte desse pólen é transferido, fecundando a planta e permitindo que ela gere frutos e sementes. Sem essa troca, a maioria das plantações simplesmente deixaria de produzir. Grandes produtores de alimentos no mundo inteiro, como maçã, melancia, abacate, amêndoas e tantos outros, dependem diretamente da atividade polinizadora das abelhas. Ou seja, sem elas, o supermercado perderia a cor, o sabor e o sustento. Agora imagine isso em escala global. Estamos falando de bilhões de reais em perdas agrícolas e o colapso de diversos ecossistemas. Tudo por causa do desaparecimento de um inseto de poucos milímetros. E sim, elas estão desaparecendo. O fenômeno ficou conhecido como colapso das colônias, ou CCD, na sigla em inglês. É como se, da noite para o dia, enxames inteiros sumissem do mapa. Os apicultores chegam nas colmeias e encontram tudo vazio. Sem sinais de luta, sem corpos, apenas um silêncio estranho e devastador. E as causas disso são várias. O uso excessivo de agrotóxicos, especialmente os neonicotinoides, tem sido apontado como um dos principais vilões. Além disso, a destruição de habitats naturais por causa do desmatamento, a monocultura que elimina a diversidade de flores, o aquecimento global que desregula os ciclos de floração, tudo isso cria um ambiente cada vez mais hostil para as abelhas. O mais assustador é que, sem perceber, nós mesmos estamos acelerando esse desaparecimento. E quanto mais elas somem, mais instável fica o equilíbrio da natureza e, por consequência, a nossa segurança alimentar. Felizmente, ainda há esperança. Diversos projetos ao redor do mundo estão sendo criados para salvar as abelhas. E todos nós podemos fazer parte dessa missão. Na Alemanha, por exemplo, agricultores estão criando corredores de flores silvestres entre plantações. Em cidades como Paris, Nova York e São Paulo, colmeias urbanas estão sendo instaladas em telhados de prédios e escolas para preservar espécies locais. Já na sua casa, pequenas atitudes também fazem diferença. Plantar flores como lavanda, alecrim e girassol no quintal ou na sacada já ajuda a alimentar abelhas urbanas. Evitar o uso de pesticidas caseiros, apoiar produtos orgânicos e compartilhar esse tipo de informação também são formas de ação. Quando cuidamos das abelhas, estamos cuidando da natureza, da agricultura, da economia e de nós mesmos. Afinal, a proteção começa com conhecimento. E hoje, agora, você já deu o primeiro passo só por estar aqui com a gente. As abelhas não são apenas insetos. Elas são guardiãs silenciosas da vida na Terra. São engenheiras que operam estruturas perfeitas, comunicadoras que usam dança e cheiro como linguagem, cientistas naturais que desafiam a física e guerreiras que sustentam o planeta. Quando você vir uma abelha da próxima vez, talvez não sinta mais medo. Talvez você sinta respeito, porque agora você sabe o papel crucial que ela desempenha no equilíbrio do nosso mundo. E mais, sabe que, sem ela, muita coisa que você ama deixaria de existir. Então me conta aqui nos comentários. O que mais te surpreendeu nesse vídeo? Você imaginava que as abelhas tinham tanto poder sobre a nossa existência? Eu quero muito saber o que você achou. Então não sai sem comentar aqui embaixo, combinado?
E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você aprendeu algo novo ou passou a ver o mundo com outros olhos, se inscreve agora no canal Ilustra Fatos. A cada vídeo, a gente traz curiosidades que revelam os bastidores secretos da ciência, da natureza e da história. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o valor das abelhas também. Quem sabe, essa pessoa não seja a próxima a plantar uma flor, a proteger uma colmeia, ou até mesmo a espalhar esse conhecimento. Porque quando a gente entende como a natureza funciona, a gente passa a cuidar melhor dela. E isso começa com informação. Obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.